Nós estamos de volta com o programa Roda Viva Amazonas. Eu quero reapresentar a vocês os nossos entrevistadores. Aqui ao meu lado, o professor Gilson Gil, que é mestre em filosofia, doutor em sociologia, professor da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Tem o André Zogaíbe, professor da Universidade do Estado do Amazonas, na área de administração pública, políticas públicas e planejamento governamental. E o jornalista Nilson Belém, da Rede Amazônica de Televisão, Jornal Amazonas em Tempo. No Cartoon, o Regi, o artista Regi. Nós estamos entrevistando o delegado geral adjunto da Polícia Civil, Dr. Mário Alfiero, que está falando sobre os programas da instituição. Doutor Mário, vamos lá. Então, estávamos falando, esse tema é muito vasto, é um tema que daria para fazer 3, 4 programas, sabe Deus quanto, né? Certeza. Mas tudo bem, mas vamos pisar um pouquinho na realidade, na nossa realidade. O Rio de Janeiro, tentando combater a criminalidade, importou o programa chamado de Tolerância Zero de Nova York, um programa com resultados muito eficazes lá nos Estados Unidos, e que é inspirado, por sua vez, na verdade, o Broken Windows, exatamente, a teoria das janelas quebradas, que eu andei lendo também e fiquei muito interessado sobre isso. Muito bem, lá no Rio, o programa aplicado no início com muito barulho, muita confusão, com um efeito midiático fantástico, parece que não está funcionando. Não digo totalmente, mas não está funcionando a contento. Aqui em Manaus, algo parecido, você ensaiou aí no início, quando falou num programa de conciliação, o policial se conciliar com a sociedade. Isso é importante. Isso é um princípio desse programa. O que você tem a dizer sobre isso, doutor? Megarda, primeiramente quero estabelecer o seguinte, o programa do Rio de Janeiro, que ficou popularmente chamado de UPP, né, Unidade de Polícia Pacificadora, é um programa que tem como filosofia ocupar o território, esse território totalmente degradado pela questão do Estado, não tinha um domínio naquele território. Então, não adianta eu fazer qualquer política preventiva naquele território se aquele território está dominado pela criminalidade. Então, qual é o princípio? Tomar o território, né? Fazer, vamos dizer assim, no português popular, fazer uma grande faxina, tirar os principais cabeças dali, no caso os traficantes, você ocupar, e aí você entra com toda a estrutura do Estado, né? Que é saúde, educação, enfim, você reorganizar aquele território. Agora, só isso não funciona, como eu falei anteriormente, só a polícia, ela não dá jeito na criminalidade. Com isso, vieram a filosofia do policiamento comunitário. E a filosofia do policiamento comunitário, ele tem origem não nos Estados Unidos, lá nessa teoria do programa de tolerância zero, The Brokers of Windows, mas tem início lá na Inglaterra, que passou pelo Canadá. O que é o policiamento comunitário? É justamente você trazer para junto, fazer a polícia trabalhar de mãos dadas com a sociedade e vice-versa. Não é uma via de mão única. Não adianta só o policial ser bonzinho, rir, ir lá fazer a palestra, se não tiver contrapartida da sociedade, né? Quem presenciou uma experiência, vamos dizer, uma experiência latino-americana nossa, eu não coloco Estados Unidos, por que não Estados Unidos? Porque a cultura é diferente, a lei... Porque a gente tem a experiência da Colômbia, né? Da Colômbia, exatamente o que eu ia colocar. Então eu vou colocar uma experiência mais próxima, né, e vizinha nossa aqui, que é a Colômbia. A questão de Cali e Bogotá. Aonde o Antanas Mocnos, né, que foi o ex-prefeito de lá, o grande sociólogo, ele começou, né, a implantar, né, ele não inventou nada, ele fez o quê? Pegou essa teoria do policiamento comunitário e aplicou, adaptou àquela realidade. E uma das questões que ele disse é o seguinte: primeiramente, tem que fazer a questão do ocupamento de território, né? Fortalecer a polícia, tirar os maus policiais,
dá meios para a polícia fazer o seu trabalho, né, dignamente, honestamente, e aí você passa pelas ações sociais. Ou seja, você resgatar a confiança naquele policial, que hoje você chega lá, o policial, e tem em qualquer esquina, a população dá água, dá café para o policial, se sente acolhida por aquele policial. Aquele policial, na verdade, o que é? A presença do Estado, né? Do ponto de vista psicológico, seria aquele grande pai ou aquela grande mãe, né, acolhedora daquela pessoa. Então, isso é importante. É você no policiamento comunitário ter essa mão de via dupla. Ou seja, a polícia se aproxima, mas a sociedade também. E no Rio de Janeiro, Emengarda, eu faria uma análise minha. Isso aqui é uma questão minha, né? Muitos já criticam hoje as UPPs, mas acho que ainda está muito recente para a gente fazer qualquer análise. Eu vejo que é um programa demorado, é um programa sistêmico, né? Como o programa Ronda no Bairro aqui também, né? Que a gente tem que dar ainda um tempo para ele poder, para a gente verificar, né? Colher os frutos desse programa. Eu acredito que se continuar do jeito que está lá no Rio de Janeiro, a população vai colher os frutos como já está colhendo, né? O morro lá do Alemão, do complexo do lado do Alemão, da Rocinha, você entra, sai, né? Na Rocinha eu verifiquei ultimamente que já estão até fazendo pontos turísticos, hotéis e etc. Mas enfim, eu vejo com grande otimismo o programa dessas UPPs. E a filosofia é simples, né? É ocupação de território, reordenamento social, meios para você poder fazer isso. Mário, falar em reocupação de território, só para a gente sair um pouquinho de Manaus, porque a violência urbana aqui, ela está virando um tema, ela entrou na agenda política e social. Mas, se a gente pensar no Estado e na Polícia Civil, o Amazonas tem hoje uma zona que está cada vez mais de conflito, que é aquela área ali do sul do Amazonas, né? Apuíma, Nicoré, outro tipo de Maitá, conflito, de violência. Ali, o que a Polícia Civil está pensando, planejando? Aquilo ali, na minha opinião, é um barril de pólvora, né? Que está para explodir. Aquilo ali veio subindo, né? E está estourando. O que você pensa? Muito tempo, professor Gilson, a questão da segurança do nosso interior, do nosso estado do Amazonas, da Amazônia como um todo, foi tratado como uma questão de segurança nacional, né? Então, o Exército, na verdade... Questão de fronteira, né? A questão da fronteira, que é uma questão realmente de competência, né? Do Exército, o projeto Calha Norte, que era justamente para você travar as barreiras de segurança, né, nisso aí. E só isso não resolveu. Por quê? Porque o tráfico de drogas começou a entrar, né? E aqui na Amazônia, e no Amazonas especificamente, pela questão geográfica nossa, do nosso rio, e pela fronteira que nós temos com o nosso grande produtor, que é a Colômbia, e agora Peru, né? Também está... Bolívia. E Bolívia estão... agora o Peru e Equador estão nessa estreia, né? Estão estreando nessa avant-première agora do tráfico de drogas. Aquelas coisas que a gente ouve, né? Que as gangues mais novas, as quadrilhas, são peruanas, né? São que peruanas, elas já estão exatamente. ultrapassando as tradicionais. Né? Exatamente. E o governo federal, professor, preocupado com isso, desde 2008, ele criou o PEFRON, né, na qual tive a oportunidade de ser convidado pelo ex-secretário nacional de segurança, o professor sociólogo Ricardo Balestreri, para ser o subcoordenador, que aconteceu na cidade de Belém no ano de 2010. E justamente esse programa, que hoje virou uma estratégia nacional de fronteira, né, ESFRON, deixou de ser PEFRON e passa a ser ESFRON, ele justamente visa aí o quê? Integrar todas as forças, tanto Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, na nossa região de fronteira, tá certo? Para coibir o avanço da criminalidade. Só que, além do tráfico de drogas, como vocês bem colocaram, na questão nossa do sul do Amazonas, existe agora os conflitos agrários, né? Os grandes conflitos de terra, que é uma realidade já de muito tempo no sul do Pará. Que era basicamente aqui, centrado lá naquela outra, na Amazônia, lá oriental. Da parte lá do Pará, né? E norte do Mato Grosso, etc. E agora, né? Agora não, mas de um tempo para cá, isso está se avolumando. E realmente é o que? Essa estratégia, ela está cuidando disso aí. O governo do estado, por meio da Secretaria de Segurança, tem um grupo permanente, né? Que a cada 30 dias se reveza nessa estratégia, aonde ele subsidia informações para fazermos operações de intervenção nessas áreas.